Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava pensando sobre qual seria o vídeo de hoje, qual seria o tema, e me veio muito o pensamento de falar sobre introversão e sobre uma diferente forma de se relacionar, como que pessoas introvertidas, principalmente as que são muito introvertidas, elas conseguem adaptar as relações, como que elas conseguem ter relações saudáveis, sem que elas precisem se anular, sem que elas precisem passar por cima do temperamento, da personalidade, sem que elas tenham que se forçar a se relacionar. E como bom exemplo, eu resolvi falar um pouco aqui de como era eu na minha infância, na minha adolescência, porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. E eu continuo sendo uma pessoa muito introvertida. Só que além de eu ser uma pessoa muito introvertida antigamente, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, introversão e timidez são coisas diferentes. A pessoa ela pode ser introvertida, ela pode ser extrovertida, e mesmo assim, nesses dois jeitos, nesses dois tipos, temperamentos, nessas duas formas de se relacionar, de viver, a pessoa ela pode ter timidez. Então a gente pode ter uma pessoa que é tímida e introvertida, onde a pessoa ela tem uma dificuldade em se relacionar, em conversar com outras pessoas, e ela é introvertida porque ela prefere ter mais tempos onde ela está sozinha, onde ela é mais seletiva com as relações que ela cultiva, com as pessoas que ela conhece, com as pessoas que ela mantém intimidade e mantém contato. E a gente pode ter uma pessoa que é extrovertida, que gosta de ter um contato maior com pessoas, que gosta de estar sempre do lado de muitas pessoas, sempre estar ali junto num grupo, e mesmo assim ser tímida, ou seja, ela querer conviver com mais pessoas, conversar com mais pessoas, mas ela sentir essa trava de conversar, de conhecer pessoas novas, de lidar com a insegurança. Então pode sim muito bem existir pessoas que são extrovertidas, mas que têm timidez. E aí a timidez vai ser uma trava para essas pessoas poderem exercer a essência de quem elas são, a própria natureza. Assim como a pessoa introvertida, com timidez, ela também dificulta a própria natureza, porque não necessariamente por ela preferir selecionar as relações ou não ter um contato tão excessivo com muitas pessoas, não significa necessariamente que ela não tenha que conversar com alguém desconhecido, que ela tenha que abordar alguém, que ela tenha que apresentar algum trabalho, alguma palestra, falar em público. Então, muitas vezes, na nossa vida diária, a gente vai precisar fazer essas coisas e aí a timidez ela vai ser uma barreira, não a introversão. Porque uma pessoa que ela é introvertida sem a timidez, e isso eu fui aprendendo com o tempo, ela consegue falar em público, ela consegue abordar pessoas desconhecidas, ela consegue se posicionar à frente de algumas situações. Mas por natureza ela vai preferir selecionar as relações, ela vai preferir ter um contato menor, menos compulsivo, menos excessivo com as pessoas. Então ela vai gostar de ficar mais tempo sozinha, com menos contato social. E aí a timidez ou não vai ser ali a trava que ela vai ter ou não para quando ela precisar falar em público, abordar alguém desconhecido ou tomar posição em algum momento, é a timidez ou não que vai ser a trava para ela fazer isso ou não conseguir fazer isso. Então, voltando aqui à minha infância, eu era uma criança introvertida, então gostava muito de brincar sozinho, eu gostava muito de ficar desenhando, de ficar assistindo desenho. Eu até brincava com outras crianças, principalmente na época de escola, que eu me lembre, mas eu gostava muito do contato comigo mesmo. Mas além de eu ser muito introvertida, eu era uma criança muito tímida. Então, quando tinha alguma oportunidade na minha infância, perto da adolescência, de eu expor alguma opinião ou de eu me posicionar, muitas vezes eu era a criança que ficava calada. Então eu ficava sempre ouvindo, eu gostava muito e ainda gosto muito de ouvir as pessoas,
de conversar sobre assuntos mais profundos. Eu gostava muito de ter esse momento de estar escutando a outra pessoa. Às vezes eu tinha vontade de falar, às vezes não, mas sempre ali eu estava escutando as pessoas. E por causa da minha timidez, eu tinha muita dificuldade de botar o que eu estava sentindo ou o que eu estava pensando para fora. Principalmente porque com a timidez eu tinha uma insegurança muito grande e eu tinha também muito medo da opinião dos outros. Então eu meio que fazia ali o mediador, eu não gostava muito de criar intriga, de criar discussão. Se eu soubesse que a outra pessoa não concordava comigo em um ponto, eu preferia nem falar sobre aquele assunto para não ter discussão. Então muitas vezes eu ficava calado, muitas vezes eu tinha dificuldade de conversar com pessoas desconhecidas. Então eu era uma criança que era introvertida, mas que eu era muito tímida. E essa timidez me atrapalhava muito, porque eu me calava muito, eu introjetava muitas coisas. A raiva, insatisfação, tristeza, tudo isso era muito eu comigo mesmo. Eu nunca fui muito de me expressar, de falar sobre isso. Então eu sempre resolvia tudo muito sozinho. Eu tinha essa dificuldade muito pela timidez de conseguir me expressar. E aí foi vendo um movimento ali na adolescência, né? De ir pra escola, de conhecer pessoas novas, de estar em grupos sociais. E às vezes tem algum evento, alguma formatura, alguma festinha na escola. E eu senti muito essa necessidade de não ir. Só que quando a gente é criança, a gente tá no começo da adolescência, a gente não entende muito como que a gente funciona. A gente tem pouco autoconhecimento. Então, pra mim, era muito difícil eu entender que eu era uma pessoa introvertida. As pessoas falavam que eu era uma pessoa muito tímida, e aí eu achava que eu era tímido, e eu era de fato tímido, mas eu achava que o meu comportamento era por causa da minha timidez, e que isso era uma coisa errada, que não era porque a minha natureza era introvertida, mas sim porque eu era timidez. E a timidez, como ela é uma trava relacional, você vai acabar se sentindo mal por ser tímido. Porque aí vai ter as pessoas que vão ser mais extrovertidas, mais soltas, desreprimidas que você, que vão falar que você é muito tímido, que você é muito quietinho, que você é muito calado, que o gato comeu sua língua. E aí você vai sentir você vai sentir errado, você vai sentir que tem alguma coisa errada com você, que você não vai se sentir à vontade em lugares com muitas pessoas, ou em grupos sociais. Então, por exemplo, na escola, eu sempre gostei muito de estudar. Então eu estudava tranquilamente, eu tinha muita facilidade de memorização, de estudar. Eu estudava para a prova, quando eu tinha um trabalho, eu fazia aquele trabalho, eu estudava para fazer aquele trabalho. Eu gostava de eu fazer, eu não gostava muito de copiar, então eu gostava de fazer. E eu gostava muito de estudar. Claro que não é todas as matérias que eu tinha mais afinidade, mas mesmo assim eu estudava elas tranquilamente, eu tirava boas notas. O meu problema era mais com a questão de que eu não gostava que eu tinha uma dificuldade de frequentar sempre a escola. De vez em quando, uma vez por semana, eu acabava faltando. E naquela época eu não entendia o porquê. As minhas notas nunca foram ruins, eu sempre era uma pessoa muito estudiosa. Quando tinha explicação dos professores, eu sempre era aquele que estava ali ouvindo, que estava ali prestando atenção, que estava ali dando reforço positivo para os professores, né? Tentando entender o assunto. Se eu tinha dúvida, eu perguntava. Mas eu tinha muita dificuldade de ir para a escola. A minha dificuldade maior, e depois eu fui entendendo com o tempo, que a minha dificuldade não era a questão do estudar. Porque estudar eu estudava tranquilamente. A minha questão era o convívio que eu tinha com muitas pessoas ao mesmo tempo. E como eu era uma pessoa muito introvertida, uma pessoa excessivamente introvertida, eu tinha muita dificuldade de ficar muito tempo ao lado de muitas pessoas. Então, aquele convívio que a gente vai para a escola e a gente fica sentado com 30 crianças e todo mundo com um nível de consciência diferente, vê a vida de forma diferente, tem opiniões diferentes, e você ali ter que conviver com muitas pessoas ao mesmo tempo, acabava que me desgastava demais. E aí eu não entendia, porque eu tinha uma desanimação muito grande de às vezes ir para a escola em momentos específicos, e aí depois eu não ia naquele dia, no outro eu já estava bem, e eu não entendia direito o que me fazia não querer tanto ir à escola em alguns momentos específicos. E às vezes em festinhas eu não querer ir, em formaturas eu não querer
estar presente, eu querer muito ficar em casa, qualquer motivo, qualquer oportunidade de sair, eu não gostava muito de ir. Como a maioria das pessoas que são introvertidas, como a sociedade ela valoriza muito a extroversão, você tá sempre no grupo, você tá sempre incluído no clã, você tá sempre trocando com outras pessoas e festejando. As pessoas que são introvertidas, elas sentem que tem algo de errado com elas. Principalmente nesse período, porque nesse período que a gente não tem muito autoconhecimento, no período da infância, da adolescência, a gente não tem muita segurança, a gente não entende muito sobre nós mesmos, a gente não ouve falar sobre esse assunto de introversão, a gente não sabe diferenciar timidez de introversão. Então, pra gente que é introvertido no começo da vida, a gente tem essa sensação de que a gente está errado, porque a gente olha para outras pessoas gostam de ficar no grupão, gostam de fazer piada, gostam de falar alto, e você se sente muito incomodado com aquilo, só que você não entende o porquê. E como a maioria das pessoas que você conhece não são parecidas com você sente que algo está errado com você. Então eu era uma pessoa que estava o tempo todo fugindo de coisas sociais. Nas situações de família, festas de família, eu ia tranquilamente. Mas quando tinha alguma coisa na escola, algum evento, alguma festinha, festa junina, eu tinha muita dificuldade de ir. Às vezes, quando eu ia assim meio que me forçando a ir. Eu me sentia assim meio coagido a ir, aí eu ia. Mas não era aquele lugar que eu me sentia mais confortável. Eu também não ia com tanta alegria, tanto entusiasmo como as outras crianças. E aí, quando eu entrei no ensino médio, que aí foi mais para a adolescência, a transição da adolescência para a vida adulta, eu comecei, foi nessa época que eu também conheci sobre lei da atração, eu comecei a ter um movimento muito mais interno. Eu já sabia que eu era uma pessoa introvertida, só que eu fui perceber que eu era excessivamente introvertido muito tempo depois. Então, foi nesse período do ensino médio que eu comecei a entender um pouco mais o meu grau de introversão. Então eu percebi que eu era muito para dentro. E até às vezes com pessoas introvertidas, eu às vezes era mais introvertido. E eu não gostava muito de sair de casa, e não porque eu tinha medo. No começo da infância até era por causa da timidez, mas depois eu fui percebendo que não era muito por medo, não era muito pela opinião das pessoas, eu simplesmente não sentia vontade muito de sair, de ficar festejando, de ficar indo a lugares, de ficar conversando o tempo todo. Eu gostava de conversar muito tempo com pessoas específicas, mas eu não gostava de ficar no convívio com muitas pessoas por muito tempo. E aí foi aí no ensino médio que eu comecei a entender um pouco mais. Porque quando eu conheci a lei da atração, eu meio que comecei a me fazer uma reforma íntima. Porque aí eu comecei a reparar que os meus pensamentos tinham efeitos na vida, no meu dia a dia, na vida externa. Então eu não podia mais ficar me sentindo retraído, ficar achando que todo mundo estava me julgando, ficar achando que estava todo mundo me sentindo que eu era estranho. Que eu não podia mais ficar alimentando esses tipos de pensamentos e ficar sentindo isso, ficar me isolando. Então eu comecei ali naquele movimento a mudar os meus pensamentos, mudar os meus padrões mentais. E aí com essa mudança que eu fui fazendo, eu comecei a olhar mais para mim e menos para os outros. E aí quando eu passei a olhar mais para mim, para tentar me entender mais, tentar observar mais o que estava passando na minha cabeça, eu fui entendendo que, e também com o treino, eu até falo disso num vídeo que eu falo sobre timidez, que com o treino que eu fui fazendo de me expor, de falar com pessoas, de falar em público e tal, eu fui percebendo, e através dessa mudança de pensamentos, de crenças, de paradigmas, que eu fui fazendo quando eu conheci a lei da atração, eu fui percebendo que o fato de eu muitas vezes não querer falar não era porque eu não podia, eu conseguia, eu tinha capacidade, eu fui reparando que eu tinha capacidade. Só que o que eu fui reparando é que eu não tinha necessidade. Então eu não tinha necessidade de ir a eventos, porque na minha natureza, no jeito que eu era, aquilo não me nutria. E eu fui percebendo que havia um desgaste muito grande. Muitas vezes quando eu ficava
por muito tempo convivendo com várias pessoas, como por exemplo na escola ou em algum evento, eu percebia que eu saía de lá muito cansado, eu saía de lá muito sonolento, aí eu precisava ficar um tempo maior em casa para mim poder me recuperar e para aí depois eu poder conviver em público novamente. E eu fui percebendo isso, a minha sensibilidade no convívio social. Eu fui entendendo que o convívio social por muito tempo me cansava demais. E aí eu fui conseguindo perceber o que era timidez em mim e o que era introversão. Com o meu treino de eu ir me expondo, eu ir, né, querendo me expressar mais, querendo tirar um pouco da minha timidez, né, encarar a minha timidez foi sumindo. Então fui tendo mais liberdade para quando eu precisasse, eu pudesse falar em público, eu pudesse abordar pessoas desconhecidas, foi um treino. Mas com isso de eu diminuindo a timidez, eu fui percebendo o que era de fato a minha natureza. E aí foi um processo de autoaceitação. Porque eu parei de pensar que eu estava errado por ser uma pessoa introvertida, por não querer ir em alguns lugares, por não querer conviver com outras pessoas, porque eu não era preconceituoso, que eu não era uma pessoa muito julgadora, que eu não era ruim por isso, mas que eu simplesmente não estava disponível, não estava com a bateria social, né, boa, que eu não estava com energia para doar. Então eu tinha momentos, eu era mais sensível, então eu tinha momentos onde eu tinha que ficar muito sozinho para mim poder recarregar, para mim poder me sentir com vitalidade. E aí esse processo foi de autoaceitação, de entender que não tinha nada de errado comigo e de começar a entender como eu funcionava. Então uma pessoa que ela é extrovertida, ela vai no convívio com as outras pessoas, ela vai se nutrir, ela vai ficar vitalizada, ela vai ficar com mais energia, ela vai ficar mais alegre. Só que a pessoa que ela é introvertida, ela perde muita da energia dela no contato com o social e ela precisa de contatos sozinha, momentos sozinha, ali na paz, na própria paz, para ela poder se recarregar, para ela ter energia para doar. Só que quando a gente não entende isso, o que a gente faz? A gente vai assim mesmo sem ter energia para doar. E quando a gente faz isso, a gente vai para os lugares de forma obrigada, a gente vai sem querer ir, a gente vai para lá e fica de cara feia, ou a gente fica extremamente cansado, extremamente sonolento. Aí a gente não consegue aproveitar aqueles momentos porque a gente está cansado. Então quando a gente fica se obrigando a ir a algum lugar ou conversar com alguma pessoa, se a gente não tem energia para doar, às vezes não tem nem energia nem pra gente, imagina para doar, a gente se sente extremamente cansado, porque o convívio social nos desgasta. E aí, nesse movimento do ensino médio, eu fui me autoconhecendo, fui mudando meus paradigmas, percebendo mais sobre a minha natureza, a minha introversão. Consequentemente, eu fui conhecendo o trabalho do Arlie Cravo e da Gisela Valim, eu fui entendendo que a minha introversão era um pouco mais era de um grau um pouco maior do que a das outras pessoas. Então, as outras pessoas, elas eram introvertidas, elas não gostavam de muito contato. Eu conhecia algumas pessoas que eram mais introvertidas, só que eu percebia que a minha necessidade de ficar sozinho era muito maior. E era uma necessidade mesmo. Não é que eu ficava porque eu tinha medo das outras pessoas, ou porque eu não gostava das pessoas. Eu até gostava, mas eu queria muito ficar sozinho por um período muito grande. Eu sempre tive, e aí foi aumentando à medida que eu fui me percebendo, porque eu fui me permitindo também ficar um pouco para dentro, isolado. E aí eu fui percebendo que o meu estilo de comportamento na sociedade era o seguinte: eu ficar muito sozinho, porque é isso que me nutre. Sozinho eu me sinto mais confortável. Eu não estou dizendo sozinho no sentido de não ver ninguém o tempo inteiro, porque isso não é muito saudável. Mas no sentido de eu não precisar sair o tempo todo, eu não precisar ir a evento o tempo todo, eu não precisar doar energia o tempo todo, porque eu tinha uma maior sensibilidade às outras pessoas, à energia delas, à forma como elas eram. Então eu não tinha muito controle ainda, então
eu não sabia muito bem delimitar o meu espaço pessoal, então eu ia para esses lugares com muitas pessoas e eu doava energia sem saber, eu ficava extremamente desgastado, extremamente cansado. Hoje eu já sei sair, já sei me posicionar, já sei me controlar melhor minha energia para eu não ficar doando sem consciência para as outras pessoas, sendo sugado inconscientemente. Mas naquela época eu não sabia, então eu me forçava a ir, e eu ficava extremamente sugado, e eu ficava de mau humor, eu ficava depressivo, ficava triste, e eu não entendia o porquê. E aí eu fui percebendo que a minha introversão ela é do tipo onde esporadicamente eu posso me relacionar socialmente, mas eu tenho uma necessidade muito grande de introversão. E isso a Gisela, por exemplo, ela fala disso num vídeo sobre a vida pré-monástica que ela tem. E eu me identifiquei muito com o jeito que ela fala, do estilo de vida que ela vive. O estilo de vida pré-monástica que ela fala, que foi uma ideia do Arli Cravo, é um estilo de vida, porque monástico é de monge. Então, o estilo de vida pré-monástica é o estilo de vida quase como um monge. Você se relaciona, você tem amigos, você não fica isolado no Monte Tibete. Então você não é um monge, você não fica totalmente isolado. Só que você tem uma necessidade muito grande de ficar isolado por um período muito grande e esporadicamente você sair para conviver, para se relacionar, para trocar energia. E eu fui percebendo que era o meu caso e que eu me sentia melhor comigo mesmo, que eu me sentia mais saudável, que eu tinha mais energia para trocar com outras pessoas quando eu não ficava me obrigando a conviver compulsoriamente, o tempo inteiro. Então, quando eu me obrigava a ficar o tempo todo indo a eventos, o tempo todo conversando com pessoas, e eu não respeitava esse meu momento de ficar sozinho, eu percebia que eu não tinha energia para doar, não tinha energia para trocar, eu não tinha entusiasmo em conversar, em conviver com as outras pessoas. Mas quando eu respeitava aquele meu momento, eu ficava dentro de casa recarregando as minhas baterias. Quando eu saía para conviver com as outras pessoas, eu estava mais leve, eu estava mais alegre, eu tinha energia para trocar, eu queria esse contato, porque eu já estava saindo, eu aprendi a conviver com o social quando eu necessito, e não de uma forma compulsória. E aí, gente, algumas pessoas, e isso depende de pessoa para pessoa. Vai ter pessoas que vão ser introvertidas, mas elas não vão ter uma introversão tão alta. Elas não vão sentir tanta necessidade assim de ficar sozinha. Às vezes ela só vai precisar de um período durante o dia para ficar sozinha. Mas vai ter pessoas que vão precisar de 1 dia, 2 dias por semana para ela poder ficar no próprio casulo, para ela poder recarregar as próprias energias. Para ela não acabar sendo sugada ou acabar doando energia de forma inconsciente para as outras pessoas. Então, cada caso é um caso. Eu estou falando aqui do meu caso porque pode ter pessoas que se identifiquem comigo, que se identifiquem com essa introversão mais sensível, com essa introversão com grau mais elevado, mais forte, mais profunda, onde é necessário muito tempo de hibernação para você conseguir ter vontade de sair, ter vontade de conversar. E isso, gente, é diferente de uma timidez severa, de uma fobia social, de você simplesmente não conviver com pessoas, se isolar por medo, por insegurança, por ansiedade. A motivação que me faz hoje eu ter uma vida mais seletiva de para onde eu vou, com quem eu convivo, não é motivada pela ansiedade, pelo medo de ser julgado, medo de crítica. Ela é motivada por uma consciência. Porque eu percebi na minha vida prática, no meu dia a dia, que eu consigo doar mais para o outro, ser um instrumento melhor para o outro, conviver melhor com as pessoas quando eu consigo respeitar esse meu momento de ficar isolado, de ficar no meu casulo. E quando eu não respeito, eu fico extremamente estressado, eu fico extremamente entristecido, eu percebo que eu tô, de uma certa forma, me obrigando. Por isso que hoje em dia eu tenho uma seletividade tão grande em relação aos meus relacionamentos, em relação aos lugares que eu vou. Porque eu percebi que eu tinha uma sensibilidade muito grande em onde eu ia, para onde eu ia ou com quem eu convivia.
né? Eu ia conviver com muitas pessoas, eu voltava sugado, voltava triste, voltava desanimado. Eu ia para lugares com muitas pessoas, eu não me sentia confortável. E eu fui entendendo, à medida que eu ia diminuindo a minha timidez, eu fui entendendo que aquilo não tinha nada a ver com timidez, que aquilo não era um problema, não era uma insegurança, mas que aquilo era a minha própria natureza. E aí eu fui aprendendo a me respeitar. Se você tem uma personalidade muito sensível, muito introvertida, e você fica se obrigando a conviver com as pessoas o tempo inteiro, você vai acabar adoecendo, porque não faz parte da sua natureza. Da mesma forma que uma pessoa que ela é extrovertida demais, se ela se obriga a ficar muito sozinha, ou se ela é obrigada a ficar muito sozinha, como aconteceu no caso da pandemia, ela vai se sentir mal também, porque está contra a natureza dela. Então o intuito de eu ter feito esse vídeo falando um pouco mais sobre a minha introversão e a minha sensibilidade foi para pessoas que também têm esse grau de introversão muito severo, elas poderem se identificar e se sentirem acolhidas, sentirem que não tem nada de errado e passarem a se respeitar. E também outras pessoas que têm uma introversão mais leve, ou que têm uma extroversão mais alta ou mais leve, que elas saibam respeitar o seu temperamento, o momento que elas querem ir, que elas não querem ir, que elas querem se relacionar, elas não querem se relacionar, e não ficar achando que porque eu não quero ver alguém hoje é porque eu não gosto da pessoa, porque eu não amo ela. Muitas vezes é porque eu não tenho energia para doar naquele momento, ou se eu não quero ir em algum evento específico, não é porque eu não gosto da pessoa que está fazendo, não é porque eu não gosto das pessoas que estão ali, mas que eu não me sinto confortável, eu não tenho energia para trocar, eu quero ficar mais sozinho, porque essa é a minha natureza. E as pessoas que são muito sensíveis assim, ou até mais que eu, elas têm essa dificuldade de compreensão dos outros, porque os outros levam ao pé da letra e acham que o fato delas não conviverem muito, não conversarem muito, não irem a muitos eventos, que elas estão desdenhando, que elas não gostam, que elas não ligam para o próximo. Só que isso é uma projeção, porque quando a gente é assim, muito sensível, a gente não sente a vontade, a gente não se sente bem. E se a gente for, a gente vai obrigado. E a gente não vai estar trazendo uma boa experiência para outra pessoa. O que adianta a pessoa estar lá de obrigação, cumprindo um papel, mas se a pessoa não está ali de corpo e alma? Né? Eu particularmente, prefiro que a pessoa venha com vontade do que vir só para cumprir um papel, só para lá dar um check na lista dos afazeres do dia, só para cumprir uma obrigação social moral. Eu prefiro muito mais que a pessoa venha por entusiasmo. Então, é muito importante que a gente saiba respeitar o nosso entusiasmo, a vontade que a gente tem no coração de ir, de não ir em alguns locais. É muito difícil, às vezes a gente vai ter que lidar com a incompreensão de outras pessoas, mas com o tempo, se as pessoas realmente gostam da gente, elas vão aprendendo a lidar com a gente vai aprendendo a lidar com isso também, com a nossa natureza, a gente vai aprendendo também a se blindar, a não ficar trocando energia com todo mundo, a saber se resguardar mesmo em momentos onde a gente está no meio de muitas pessoas, e a gente vai poder ir a alguns eventos sem necessariamente precisar se cansar, mas é necessário que a gente também respeite esses nossos períodos de isolamento, esses nossos períodos em casulo, em hibernação, para que a gente tenha energia para trocar e a gente consiga ter relações, ter momentos realmente afetivos, alegres, com entusiasmo, que a gente esteja de corpo e alma nas relações. Senão a gente vai estar simplesmente cumprindo o papel ali, simplesmente indo com o corpo, a alma está lá fora, a cabeça está devaneando em outro lugar, e aí a gente não vai estar trazendo uma boa experiência para os outros vão saber que a gente não está ali de corpo e alma, a gente vai querer fugir dali no primeiro momento que for possível, e a gente não vai conseguir aproveitar os momentos da nossa vida, os eventos, porque a gente está indo por obrigação, por a gente estar reprimindo a nossa natureza. Então, se você sentir em algum momento que você não quer ir em algum evento, ou que você não quer conversar com alguém específico naquele dia, que você quer ficar isolado, vê se você tem a possibilidade de respeitar. Às vezes a gente não tem devido ao trabalho, devido às obrigações, às vezes a gente não tem essa possibilidade. Mas quando for possível, eu aconselho que se você tiver uma sensibilidade muito grande à sociedade, aos grupos sociais, às pessoas,
que você tente respeitar nos momentos que você pode, esses momentos de hibernação, ficar quietinho para você recarregar suas baterias e você poder trocar com as outras pessoas. E aí você vai ter que pagar um preço muito provavelmente, né? Às vezes você vai pagar o preço, você vai ficar mais isolado, vai respeitar sua natureza, mas aí você vai ter que pagar preço com a incompreensão de outras pessoas, as outras pessoas que vão te julgar, que vão querer brigar com você, ou então você vai ter que pagar o preço de ir nesses lugares e ignorar sua natureza, ir pra lá só por obrigação, se sentir mal. Você tem que sentir o que você vai fazer em cada momento, meditar, se autoconhecer, saber o que você vai fazer, qual preço você vai pagar, porque seja qual for a escolha que você fizer, você vai ter algum desconforto às vezes, você vai ter que pagar algum preço, você vai ter bônus, ônus, você vai ter um lado bom e um lado ruim. Então é necessário que você saiba reconhecer sua natureza e perceber se naquele momento, naquele evento, naquele dia vale a pena, qual preço pagar, se você prefere pagar o preço de ficar isolado e ter incompreensão das outras pessoas, ou se você prefere ir e ficar de bem com o social, mas ter que ir obrigado, ter que ir desanimado, ser sugado. Aí você que tem que escolher, balanceando ali qual preço é melhor pagar, qual bônus é melhor, qual lado positivo é o melhor, o que mais te satisfaz naquele momento, o que menos causa problemas. Assim você vai ter que sentir no seu coração, com a sua experiência, com a sua sensibilidade, do jeito que você é, se naquele momento você sente que tem que ir ou não. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido, que tenha ajudado vocês a se identificar um pouco, a conseguir entender um pouco mais como vocês funcionam, a se conhecer um pouco mais. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos.